Fala aí, galera! Na aula de hoje você vai aprender a como gravar esses campos que estão aqui lá na nossa tabela do banco de dados, a nossa tabela de clientes. E você vai aprender a fazer isso de uma maneira muito simples, é bem tranquilo. Então, se você não sabe o que a gente está fazendo, a gente começou um desenvolvimento aqui no canal de um software desktop que mais vende aí no mercado, que mais as empresas precisam. É o mesmo software que você vai usar que 90% das empresas necessitam. Eu já trabalho com tecnologia faz mais de 14 anos. E aqui nesses tempos, aqui os últimos tempos, esse tipo de software está sendo usado bastante. Por quê? Porque muitas empresas usam desktop para trabalhar, principalmente em escritórios. Então, se você não viu ainda nenhum vídeo, eu vou deixar aqui no card o link dos outros vídeos das primeiras aulas para você seguir a série completa. E clique aqui no curtir e se inscreva no canal, porque isso aí me ajuda bastante. Também coloque um comentário aqui embaixo no vídeo para mim saber aquilo que mais está te ajudando. Coloque a principal dica, aquilo que mais te ajudou aqui nesse vídeo, nessas aulas, certo? Antes da gente começar a cadastrar, a gente já precisa alterar aqui, ó, esse nosso aqui label. Nós vamos colocar aqui o nome de quê? Label dados cliente. Que aqui, quando tiver alguns dados cliente, se ele é um cliente novo, eu vou avisar que é um cliente novo. Se ele já é um cliente de edição, eu vou mostrar que é edição. Então, vou dar um Ctrl C no caption dele, vou deixar o mesmo, tá? Porque eu sempre vou alterar ele. Aqui a gente vai alterar a fonte dele também. Fonte, nós vamos colocar um pouquinho maior. A gente vem aqui, vamos colocar 18 para ver como fica. Tá bom. Perfeito. Então aqui a gente vai trazer. Ah, se lembra que a gente vai usar para fornecedores também, então não pode ser cliente. Dados, label dados. Apenas isso. Name aqui também vamos colocar. Perfeito, vamos salvar. Então agora vai começar a brincadeira do banco de dados. A gente vai começar a gravar essas informações do que vai ser digitado aqui no banco de dados. Então aqui para ficar uma aula mais dinâmica, mais prática, eu vou começar a copiar e colar já o conteúdo que eu tenho, para que fique de melhor visualização para você. Entenda que você tem que começar a praticar essa parte, copiar e colar. Você não pode começar a desenvolver nada do zero. Uma vez que você fez isso aqui, essa parte de cadastro, nunca mais você vai fazer na vida. Nunca mais. Nunca mais. Eu tenho softwares aí de 14 anos atrás, que eu só copio e colo deles até hoje. E funcionam muito bem até hoje. Então, quero que você entenda. Não faça nada de retrabalho. Uma vez que você fez, não precisa refazer. Tudo que você estiver fazendo, que uma vez já foi feito em outro projeto, você, se estiver fazendo de novo, está refazendo. É um retrabalho. Então, vamos lá. Então, para a gente iniciar aqui, o que a gente vai ter que fazer? Então, eu tenho aqui alguns campos obrigatórios, funções, procedures, que a gente é obrigado a começar a usar. Se lembra que aqui eu vou minimizar tudo. E a gente criou no nosso banco de dados aqui, na tabela, ó, DB Desktop Pro, Tables, Clientes. Você lembra que a gente colocou no ID Clientes aqui uma trigger, ou seja, que esse aqui vai ser, sempre quando cadastrar um novo, a gente vai colocar, ele vai sempre ser mais um. Então ele vai ser um auto incremento. Para quê? Para que esse controle fique permanente. Então você imagina várias máquinas fazendo o cadastro e o controle cliente 1, cliente 2, cliente 3, quem vai controlar é o sistema gerenciador do banco de dados, que é o nosso Firebird. Então vai ficar muito mais prático para você trabalhar. Então perceba que a gente está deixando isso automático. Então, para isso acontecer, a gente apenas dando o insert lá, o comando, para a gente inserir as informações aqui, a gente não precisa nem pegar esse nosso cadastro aqui, a gente não precisa nem fazer ele, certo? De uma maneira que você entenda que você apenas dá um insert, vou colocar aqui os campos para você ver, pode dar um insert apenas com os dados da empresa, razão social, todos os outros menos cliente, que ele vai fazer automaticamente mais um. Então não precisa informar aqui o campo
para a gente ter relação, certo? Mas eu quero que você entenda agora algo aqui, ó. Você apenas dá um insert, mas assim, agora você imagina que você tem um cliente e nessa mesma tela de cliente, não é esse caso aqui, tá? E você está cadastrando um cliente e você vai começar a cadastrar aqui algumas referências para esse cliente, ou seja, mais de um. Então, tudo que razão social só tem um, fantasia só tem um, identidade só tem um. Mas agora você imagina que você vai colocar aqui nessa razão social aqui desse seu cliente as empresas que ele trabalha. Geralmente isso funciona muito bem aí que a gente usa para fornecedores. Por exemplo, tem um fornecedor e aí você tem um campo aqui com as marcas. Então você tem a marca 1, marca 2, marca 3, as marcas que ele trabalha para lhe fornecer os produtos. Agora você imagina que você está agora fazendo mais de um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 itens para um fornecedor. E o que vai acontecer? Você vai ter que vincular o ID desse fornecedor com o ID de cadastro dessas marcas, porque quando você for buscar e cadastrar essas marcas no banco de dados, o que vai acontecer? Você precisa ter um número da referência dele. Então é importante você gravar, salvar o código que você está trabalhando, está inserindo. Então, para que a gente faça isso aí, a gente vai criar uma funçãozinha aqui que ele vai pegar aqui o código que a gente vai trabalhar, certo? Então aqui nesse caso, vou repetir para você, não precisaria. A gente só vai fazer isso aqui porque a gente tem que entrar numa rotina para começar a praticar essa parte. A gente vê bastante isso em produtos. Em produtos a gente vai ver que você vai usar bastante. Por quê? Porque produtos, você tem lá o cadastro de produtos e tem o fornecedor. Aí você tem quantos fornecedores para um tipo de produto. Você imagina, o mercado ele tem uma marca de chocolate. Essa marca de chocolate, ele tem vários fornecedores dessa marca de chocolate. Então, ele vai cadastrar lá bombom, o nome do bombom. O que vai acontecer? Você às vezes tem 10 fornecedores, mas vamos dizer que tenha 2. E você precisa vincular esse código que você está cadastrando nessas duas marcas. E para ser feito isso aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar o código de inserção. Então a gente vai inserir, ele vai dar um código novo para cá e a gente vai pegar esse código novo e já usar ele em outras partes, certo? Eu vou mostrar aqui na prática, vai ficar muito mais claro de você entender. Então para isso a gente vai usar essa rotina que ela vai fazer para nós a gravação desse nosso novo cliente, ou do nosso cadastro aí novo, nesse novo registro aí. Então para isso a gente vem aqui no formulário principal, vou dar um F12, a gente vem aqui em cima. Depois aqui dessa parte do implementation, você vem aqui depois tem essa parte e tem uses. Se não tiver o uses, você já pode colocar embaixo, mas sempre coloca embaixo do uses. Eu venho aqui e coloco aqui, ó. Vou colocar essa minha função aqui. Vou copiar ela, Ctrl C e vou colocar ela como pública. Márcio, por que é pública aqui na empresa? Porque aí eu consigo ver ela de outros formulários, de outras units. Então está aqui. Só copiar e colar. Então agora a gente vai começar a trabalhar com o Data Module. O que é o Data Module? Assim como a gente está trabalhando com a Cell Unit, o Data Module é onde vai ficar os nossos componentes de conexões com o banco de dados. Então eu venho em File, New, e venho aqui, ó, Other, de outros, e venho Database, dou 2 cliques aqui no Data Module. Então abriu o Data Module para mim. Então ele é semelhante a uma janela, é só para nossa organização. A gente vai colocar todos os componentes aqui. Então ela é própria para isso. Então a gente vem iniciando qual componente? FD Connection. O FD Connection a gente vai usar para fazer a nossa conexão, certo? Ele pode ficar como FD Connection um mesmo, porque depois se a gente tiver outros FD Connection, a gente vai usar. Então o que a gente vai fazer? Dá 2 cliques nele, a gente seleciona aqui o nosso FB de Firebird, a gente vem aqui, não precisa vir aqui, a gente vem aqui em Database, vai na pastinha, e a gente está aqui na nossa pasta Desktop Pro, que é o software que a gente está usando. E a gente vem em dados, dá 2 cliques aqui, na base de dados está aqui. Username, o que é padrão? sysdba. Password é master key. E eu dou um OK. OK, perfeito. Eu venho aqui no meu login prompt, coloco falso para ele não ficar me pedindo toda hora usuário e senha. Clicou em true, ativou, está funcionando. Então eu venho aqui fd query, que é o que? Nossa conexão que nós vamos fazer com a tabela. Essa é a base de dados e essa é a tabela. A gente vem aqui, fechar aqui,
abri sem querer. Então eu vou aqui em name. Antes de name eu vou pegar aqui o nome. Olha só. Tá no meu form principal. Vou dar um F12. Olha aqui. Vou copiar esse nome aqui. Eu já deixo ele padrão. Então aqui em name eu só dou um Ctrl V. Ó, ele fica QY. Tá. Eu vou alterar esse nome para FD, que é o componente FD do nosso Fire Deck. Então aqui, ó, FD. A única coisa que eu vou colocar aqui é FD antes daqui. FD, FD, FD. Ele não está reconhecendo o nosso data module. Uma porque a gente não salvou e tem que chamar ele lá. Então eu escrevo aqui DM no name. Ó, selecionei aqui minha janela aqui do data module e no name coloco DM. Vou clicar em Ctrl Shift S para salvar e aqui a unit vai ser o nome UDM e dou um Enter. Salvou. Aqui o que eu tenho que fazer para reconhecer? Segura Alt e apertar F11. Ou você pode vir aqui, ó, em File e use Unit, Alt F11. E aí você vai selecionar a unit que está faltando aqui, ó. Então ele trouxe aqui. Muito bem. Então ele não está reconhecendo aqui, ó. O que ele não está reconhecendo? Vamos perceber aqui, ó. Está reconhecendo o FD aqui, ó. Faltou FD. Maravilha. Acredito que isso aqui já vai funcionar. Se não funcionar, a gente vai ver o erro que dá. Então, precisamos declarar isso aqui, certo? Precisamos declarar o que mais? A formatação de data. Essa função aqui, ela formata a data. Então, aqui vai ser, quando a gente coloca esse comando aqui, entre parênteses, uma data, para a gente salvar isso no banco de dados, ele vai trabalhar com a data para deixar no formato correto para o banco de dados. Isso aí nos facilita bastante. Ao invés da gente ter que colocar isso aqui no banco de dados com o formato que a gente precisaria, a gente coloca essa função aqui, certo? Tem outra maneira de fazer? Também tem outra maneira de fazer. A gente conseguiria fazer isso aí de outras várias maneiras. Simplesmente ele vai pegar a data que está colocando aqui e ele vai pegar aqui, ó. Caso a data for colocado, que estiver aqui, ó, entre 4 e 2. O que é o 4 e 2? 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a partir do 4, os dois daqui. Ele vai pegar esses dois aqui. Se for 1, é o mês de janeiro. 2, fevereiro. Então, ele vai comparar, ver o número aqui e vai colocar. Então, ele vai ficar o dia. Ele vai fazer o dia pelo que está aqui, ó. Isso aqui é um formato que vai deixar certinho pelo que a gente precisa. Vai formatar, vai trocar por esse que está aqui, ó. Certo? Aí vai conseguir salvar correto lá no banco de dados. Ó, vai pegar o mês aqui que vai ser e o resto copia tudo igual. E o resultado vai vir o que? Esse N data aqui que a gente está montando. Certo? Vamos copiar ele. Venho aqui. Vou copiar. Aqui embaixo também. Ctrl V. Vou copiar aqui. Venho aqui em cima. Também é pública para a gente usar em vários projetos. E tiro aqui. Salvei. Está ok. Perfeito, galera. Então isso aqui é uma coisa que faltava também. Outra coisa que falta é isso aqui, ó, acentos, tá? Isso aí para muitas vezes as pessoas digitam acento, principalmente para nota fiscal eletrônica, não pode ter acento. Então, caso ele digite acento, o sistema vai remover acentos. Então, a gente vem aqui, embaixo aqui, coloca, certo? Vamos copiar aqui, eu já explico aí a função como funciona. Eu venho aqui e coloco e tiro esse meu frmain. É só ali acentos. Então, o que ele vai fazer? Ó, quando eu chamar esse comando e entre parênteses colocar por exemplo, aqui, ó, Márcio, com acento, o que ele vai fazer? Ó, aqui foi declarada uma constante, ou seja, ela vai receber, aqui, ó, com acento, que vai ser isso aqui, tudo que é acento aqui, os acentos mais usados, e aqui o que tem sem acento, certo? Então, o que ele vai fazer? Olha só, então aqui vai ter uma variável, o x inteiro. Então, ele vai ficar rodando aqui, e vai ler do 1 até o máximo de caracteres. E aqui ele vai colocar a posição que a gente está falando. Aqui ele vai para o 1, por exemplo, Márcio aqui 1, aí depois 2, 3, 4, ele vai ler caractere por caractere. E aí ele vai verificar se tem com acento. Entendeu? Se for com acento, o que ele vai fazer? Se estiver com acento,
ele vai colocar sem acento. Ele vai substituindo o que tiver um pelo outro, porque eles estão ordenados aqui, ó, pela mesma coluna. Então, bem simples assim, só vai trocar o que está com acento aí, sem acento. Simples assim. Então, vai colocar com acento e vai substituir aqui sem acento. Então, ele pegou aqui a posição que está. Qual é a posição, esse caractere? Ele pergunta aqui, qual é a posição desse meu M, se é o 1 aqui, né? Se for aqui o 2, depois que ele lê aqui, ele vem aqui para o laço e vai ficar 2. Quando ele for 2 aqui, que tiver o A com acento, ele vai perguntar qual é, que é a posição desse caractere aqui, que é o A com acento, que tem aqui com acento. Então, nesse caso aqui, já vai ser a primeira, ó, Márcio. Então, o que ele vai dizer? Se for diferente de 0, ou seja, ele encontrou uma posição, ele encontrou que tem esse caractere com acento, no 1 aqui ele não vai encontrar, ele vai ser igual a 0. Mas se for diferente de 0, porque ele encontrou com acento. Então, o que ele vai fazer? Essa minha string aqui, nessa minha posição, vai receber o quê? O sem acento da posição que tem falado ali com acento. Então, vai substituir o sem acento, que é esse aqui, o A. E lá no resultado, como ele é do tipo, vou tirar o Márcio para não complicar, ele vai ser uma função do tipo string. O que ele vai fazer? O meu resultado vai receber essa nova string que foi reorganizada. Então, vai remover os acentos, certo? Então, é uma coisa principal que a gente precisa ter. Então, a gente tirou isso, vamos ver aqui. Agora a gente vai lá, era algo principal que a gente precisava aprender aqui. Vou tirar aqui. Então agora a gente vai para a parte prática. Então a gente vai usar nessa parte aqui, perceba só, essa nossa parte, eu vou voltar aqui anterior. Essa aqui vai ser a nossa tela anterior que a gente fez da leitura do cliente. Ele vai ler o cadastro, o nome que a gente digitar aqui, ou o código, a gente vai fazer a leitura. E ele vai trazer para nós. Então aqui vai ser o read. Então, é a aula do CRUD, né? Então aqui o que a gente vai fazer na próxima tela? A gente vai fazer o update e o create. Então são três coisas que a gente usa nessa outra tela, que é o quê? A leitura dos dados. Se já existe, eu clicar no update, ele vai ler, levar as informações para lá, eu posso atualizar. Se eu já leio e eu vou clicar aqui na edição dele, no editar, no update, o que ele vai fazer? Eu posso alterar as informações, como endereço, telefone, e-mail, colocar uma observação, posso fazer alterações. Arrumar o registro se eu errei. E no create é para quando eu não encontrei ou já sei que não tem e vou cadastrar um novo cliente. E o que eu vou fazer agora? Então, aqui a gente tem que saber três informações. Nessa janela do cliente vai vir ou um novo registro, que é o que eu vou dar um create, vou inserir um novo registro do novo cliente e vou salvar. Um outro caso também pode acontecer o quê? Da gente já vier com o cadastro desse nosso cliente, os registros dele, as informações, ele vem o registro dele. Então vai ser lido os registros dele aqui, a gente vai trazer as informações e vai o que? Dar um update, a gente vai alterar e aqui no salvar a gente vai fazer o que? Atualização desse cadastro. Então a gente vai usar três maneiras aqui. E o delete vai ser somente aqui. Se a gente encontrou, a gente seleciona o registro e clica no delete e ele vai deletar. Claro que a gente vai colocar uma opção se quer ou não deletar, né? Por segurança, a gente sempre tem que colocar a informação deletar, se realmente ele está consciente que vai deletar o cliente X. Perfeito, galera. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa entrar aqui nos nossos clientes aqui, o clientes editar. E agora a gente vai fazer algo muito legal. Então a gente vem aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui na nossa janela. A gente vem em eventos e vai ser no que? Evento on show. Por que no on show? Porque vai ser aonde vai ser exibida, vai ser aberta a nossa janela. Então, antes de abrir, no abrir, ele já tem que trazer essas informações. Então, eu vou copiar aqui e vou colar, ó, aqui no select. Então, eu venho aqui e vou explicar aqui passo a passo como funciona aqui para você, certo? Então, eu venho aqui, Ctrl X para recortar e vou dar um Ctrl V aqui. Perfeito. Então, tem algumas coisas aqui que já não encontrou porque está com nome diferente. Então, o que acontece? Ó, eu tenho aqui uma função aqui limpa campos. Essa aqui eu não copiei, mas a gente pode fazer junto. Eu já vou colocar aqui, ó. É uma procedure. Eu venho aqui. Essa é no private porque isso vai ser usado aqui. Procedure, Ctrl V, Ctrl C.
para abrir a minha procedure. E aqui a gente vai, eu vou colocar, já vou fazer ela para você entender, tá? Esse aqui eu vou só comentar porque a gente não vai usar. Esse aqui é o INSC Edit, INSC. Talvez eu fiz errado o nome dele, vamos ver aqui, ó. Ó, Edit. Possivelmente fiz errado. Vamos ver aqui o que eu errei. Nome dele. Edit. INSC. ISC name. Ó, Edit. Troquei o S por N. Aí. Eu venho aqui, ó. Ctrl espaço, INSC estadual. Tudo bem, galera? A gente vamos arrumando aqui. COD. Aqui, DIT. Fone, DDD. E aqui eu quando eu uso mais de um telefone e fone. Perfeito. Isso aqui faltava. Muito bem. Lá no meu campo lá de limpa campos, o que que é? Cada vez que abrir, imagina quando eu estou trazendo novas informações, criar um cliente novo. Se no trabalho anterior eu tinha trabalhado com a parte de edição, estava arrumando um cadastro de um cliente anterior, num trabalho anterior, quando ele entrar aqui nessa tela, vai estar tudo preenchido. E para mim limpar todos os campos, eu uso essa rotina aqui, essa procedura de limpa campos. A gente vai limpar os campos. Então, como é que é limpar campos? Simplesmente a gente vai colocar isso aqui, ó. Olha só. Somente isso aqui. Venho aqui. Estou limpando os campos. O que que eu estou fazendo? Com cada campo, eu estou simplesmente colocando aspas simples para ele receber o quê? Nossa, vazio. Que isso vai fazer com que ele limpe. Então, rapidinho aqui a gente já vai fazer. Olha só como vai ficando prático. Depois que você desenvolve o primeiro, tudo vai ficando prático. Perfeito. Com isso aqui já vai limpar os campos. Quando a gente trazer as informações, ele já vai estar limpinho. Tudo bem. Então aqui a gente tem o quê? Ó, quando a gente entrou no Form on Show, eu já quero que o cursor fique piscando no meu campo Edit Razão Social. Vai ficar piscando o cursor aqui, certo? E para isso aí a gente coloca o nome do objeto aqui, do nosso componente, .setFocus, que ele vai focar, ele vai ficar pulando o cursor exatamente nesse aqui, nesse componente. Então a gente vai colocar aqui o limpa campos, a gente vai usar uma variável VV chamada. Eu vou dar um Ctrl C aqui, e aí eu venho aqui no public dele, vai ser uma variável público, VV chamada do tipo string. Por que isso aqui? Porque quando eu abrir essa chamada em uma tela anterior, por exemplo, na nossa busca aqui de clientes, eu já tenho que dizer o que vai acontecer. Então, se eu selecionei um cliente, eu quero editar, então eu já coloco essa variável aqui dentro, dizendo que eu quero editar. Se eu quero inserir, então eu coloco para essa variável escrito inserir, que aí quando chegar aqui no meu onShow, ele já sabe se ele deve incluir ou deve editar. Então a gente já pode usar essas variáveis lá no nosso cliente. Então aqui, quando for clicado, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, frm clientes editar, ponto, a nossa variável, dois pontos igual, vai ser o que? Editar. Então quando eu clicar aqui e entrar naquela janela, a gente já sabe o que é para editar. E aqui eu vou colocar o que? Show modal, para abrir a janela. Mas também a gente tem que ver se tem registros aqui procurados ou selecionados para a gente ir lá para o nosso campo editar ele, porque se eu colocar isso aqui, ele vai dizer que vai editar alguma coisa e na verdade está em branco. Eu tenho que fazer uma condição aqui para ver se eu selecionei um registro, mas a gente vai fazer isso aí depois. Eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C. O importante agora é a gente dar dois cliques aqui no nosso inserir, o botão de inserir.
Importante agora a gente, vou tirar isso daqui, a gente preencher o cadastro, incluir pelo menos o item para ver a alimentação dele aos poucos. Então tenho aqui incluir e lá o editar. Agora, essa parte está pronta, a gente vai descendo linha a linha. Então aqui ele está dizendo que não conhece aqui esse comando. Então vou dar um Alt F11 para declarar aqui quem? Nosso data model. Ele não conhece aqui QY clientes razão social. A gente vai precisar agora criar, a gente vai lá no nosso data model e nós vamos criar um fdquery, clico aqui e clico aqui. Esse nosso fdquery, o que tem aqui? Ó? Name, eu vou colocar fdqy clientes. Por que eu estou criando um para clientes? Esse aqui vai ser específico para clientes, porque vai ser somente para trabalhar com clientes. Então aqui eu vou colocar todos os campos. Eu vou dar 2 cliques aqui. Vou colocar select tudo from clientes, porque vai chamar tudo dos clientes. Execute, ó, chamou já, ok. Clica no botão direito do mouse, Fields Editor, com o botão direito do mouse, add ao Fields. O que vai acontecer? Trouxe todos os meus campos dos clientes. Agora fica muito mais simples, olha só. Então agora ele já traz. Eu poderia usar Field by Name para trazer a informação lá de uma query qualquer. Não precisa ser de clientes, mas assim ele fica mais organizado e eu consigo trabalhar direto com a minha tabela de clientes. Então eu coloco fd QY clientes. Ó, ele não está achando. Por quê? Ó, tem que salvar. Vou dar um F9 aqui para ele reconhecer. Ó, ele está dizendo que tem alguns erros. Ó, agora já reconheceu fd QY clientes. Então aqui já está pronto. Ó, aqui a gente só vai copiar e colar. fdqy. A gente só precisa colocar o fd na verdade. fd, Ctrl, copiar e colar. Imagina, isso aqui antes eu teria que digitar totalmente na mão, tudo novamente. E não precisa. Depois que você criou o seu primeiro, você vai conseguir fazer também. Perfeito. Então a gente já consegue trazer as informações que nós selecionamos nessa tela anterior. Então essa é a lógica. Nós fazermos a busca do nosso cliente aqui e colocar as informações para cá para editar, fazer a alteração. Então, muito importante aqui que faltou, agora, é isso aqui, ó, DS, Data Source. A gente vai colocar uma Data Source, clico aqui e clico aqui. Vou organizar um pouquinho. E aqui vai ser assim, ó, DS Clientes. DS Clientes. Então, eu venho aqui no meu Clientes, aqui já vou fazer a ligação dessa tabela aqui no DBGrid. Então aqui ele está me perguntando quem é que é a data source. Vamos um pouquinho mais para baixo, vou rolar aqui, ó, data source. Então coloco aqui dm ponto ó, dm.ds clientes. Por quê? Data module, eu estou dizendo da onde que está vindo aqui esse ds clientes. Está vindo esse ds clientes lá do meu data module. Então ele vai apresentar as informações aqui. Então o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques aqui, clicar com o botão direito do mouse e eu vou adicionar todos os campos. Ele não mostra aqui para mim ainda, por quê? Vamos ver aqui, ó, tem que fazer uma ligação ainda. Clico aqui, meu dataset desse data source é quem? É o QY clientes. Vou colocar como true aqui, não precisa ainda. Agora eu venho aqui e dou 2 cliques com o botão direito do mouse, Add All Fields. Eu vou deixar assim mesmo, que depois a gente vai organizar, vai formatar ele direitinho. Importante agora é você saber, nós vamos alterar a cor dele. Importante agora é você entender como vai funcionar. Agora, nesse primeiro momento, o que a gente está fazendo? A gente já consegue trazer as informações que a gente buscar aqui. A gente não fez a busca ainda, tá? Mas a gente já consegue fazer. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente trabalhou no onShow, a gente já sabe. Se incluir, eu vou fazer o que está entre begin e end. Não coloquei nada porque nós não vamos fazer nada, tá? Entre begin e end, só para deixar separado mesmo. Mas a gente poderia usar só isso aqui, ó. Se for editar, então se for a edição, a alteração, o update no nosso CRUD, o que nós vamos fazer? Trazer as informações para cá, para os nossos campos. Isso aqui vai fazer preencher os campos. Mas por que tem esse string aqui? Isso aqui é caso foi feito um cadastro com espaço entre o nome. Então, por exemplo, aqui, ó. Nesse aqui, Márcio, aqui não tem espaço no Márcio, mas se eu colocar aqui um espaço,
o pessoal faz isso aí, os usuários. Eles às vezes colocam um espaço e digitam um nome, ou colocam um espaço no final, e não precisa, é só para ocupar caractere. O que a gente faz? O trim, ele faz isso aqui, ó. Ele tira os espaços. Simplesmente para isso. Certo? Tudo bem, galera. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Se ele for editar, a gente vai usar aqui, ó, o label dados. Aqui, ó, a gente vai usar aqui mesmo, label dados, ponto, caption, 2 pontos igual, vai receber aspas simples, aspas simples. Ele vai receber o que está acontecendo. Novo. Então aqui vai ser o que? Um cadastro novo. A gente sabe que está entrando um cadastro novo. E aqui a gente vai colocar o que? Olha só que legal. Vamos colocar em maiúsculo. Edição. 2 pontos. Edição do que, Márcio? Eu vou colocar aqui esse ID aqui, ó. Coloco mais junto para juntar. Vou colocar o FD, Ctrl S, ID cliente. Então vai ter o ID cliente. Vai ter o ID do cliente aqui. Quando trazer, ele sabe que é uma edição desse código desse cliente. Perfeito. Então agora a gente vai trabalhar na parte do salvar. Dou 2 cliques aqui no salvar. E a gente vai usar essa rotina aqui, ó. Salvar esse aqui. Vou até aqui o final dele. E eu venho até o close. Ctrl X, vou recortar. Vou tirar esse begin, Ctrl V. Então vamos lá para a explicação. Então tem algumas coisas que a gente também vai alterar aqui. Então a gente já usou o read no onShow. Ele vai trazer lá as informações que a gente deu o read, a gente leu aqui. E a gente está buscando lá no onShow. Então aqui é uma variável S do tipo string para a gente usar com o comando ali do banco de dados. E a gente vai colocar aqui, ó, if chamada. Então, se a chamada for incluir, a gente vai usar esse comando. Se for editar, a gente vai usar o outro a seguir. Então, vamos por partes. Então, aqui, se lembra que a gente... Vou colocar Alt F11 para reconhecer o form main. Quando está aqui vermelho, ele não reconheceu. Então, a gente tem aqui, ó, gen clientes id. Vamos ver aqui se nosso gen clientes id se está o mesmo nome aqui na nossa trigger. Então, a gente vem aqui, dá 2 cliques aqui no trigger. Ó, gen clientes id. Está aqui o nome dela. Tá? É um novo ID do cliente. Então, aqui está certo. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Eu vou comentar porque a gente não vai usar assim. Mas eu vou tirar agora o comentário porque eu tenho que mostrar para vocês como funciona isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? A busca. Eu pego lá o meu componente, fecho ele, vou dar um SQL e eu abro. Então, fecho aqui, coloco o comando SQL e abro. Então, eu estou dando um select, ó, no gen id, que é o que? A minha trigger lá, com o nome que eu mandar aqui, nesse caso é lá o do id do cliente, aqui ó, como parâmetro 1. Então, o que ele vai fazer? De empresas. Então, eu vou ter que criar um campo aqui, ó, de controle de empresas. Por que eu tenho que fazer isso aqui, ó? Eu faço isso aqui porque ele tem que estar para um registro. Eu poderia colocar first 1 aqui também, mas eu gosto de referenciar para empresas, tá? É porque ele tem que pegar apenas para um registro, por isso que eu faço isso. Se for mais, ele vai aparecer um outro valor aqui. Então sempre faça dessa maneira aqui, olha aqui, ó, onde ID empresa é igual a 1. Eu sempre deixo selecionado para 1, não tem problema, pode ficar assim. E o que aqui eu faço é só para ele pegar um registro, somente isso. Ele poderia ser first 1 também, poderia ser, não teria problema. Então eu já vou criar aqui a minha tabela de empresas, né? Porque depois você vai precisar colocar as informações da empresa que você vai estar colocando. Então a gente vem aqui, ó. Eu vou pegar aqui já tenho essa aqui, pode ser copiar e colar. Eu vou explicar para você. Dou 2 cliques aqui, DDL, empresa. Então, eu só vou pegar os primeiros campos aqui. Até vou pegar Ctrl C. Vou pegar aqui, ó. Aqui é o botão direito do mouse em tabelas. Um pouquinho aqui, ó, em clientes, select from. Vou colocar aqui Ctrl V. O que acontece? Eu vou colocar. Então, o que acontece? Aqui é a minha tabela de empresas. Aqui vai ter ID empresa do tipo integer not to null. Então, aqui vai ser o número da empresa. Você lembra da empresa que eu falei? 1, 2, 3, 4, 5 para selecionar a empresa. Aqui, ó, eu coloco o local da pasta do sistema, nome da pasta do sistema, e-mail, razão social, isso tudo referente à empresa, ou seja, o meu cliente, quem está usando o software.
fantasia, endereço, número, complemento, cidade, estado, bairro, CEP, fone, DDD, CGC, que é o nosso CNPJ, inscrição estadual, contato, homepage, código município, código país, código do estado, tipo de regime, ou seja, se ele é do Simples Nacional ou regime normal. Esse aqui é a senha que eu posso colocar aqui, criptografada do certificado digital que ele for usar, isso para emitir as notas fiscais eletrônicas. Último NSU. O que é isso aqui? É o último número lá na receita que tem. A receita ela separa por blocos as notas fiscais. Então tem um número do bloco e quando você abre um número de bloco para, por exemplo, abrir notas fiscais referentes dos seus fornecedores, você consegue baixar no sistema notas fiscais que foram emitidos para o seu CNPJ, o CNPJ do seu cliente. Então, quando ele abrir o sistema vai começar a encontrar o bloco 1, 2, 3, vai uma numeração de blocos, aonde ele vai abrindo e vai baixando as notas fiscais que estão nesse bloco. Aí ele não precisa pegar e atrás, correr, receber por e-mail as notas fiscais eletrônicas dos fornecedores. Ele consegue receber tudo já direto aqui no sistema. Aqui a gente coloca o que? Um último NSU hora. Para quê? Porque aqui a gente faz um controle de horas, porque de 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos, porque você não pode fazer essa parte lá de consulta na receita por vários em seguida ou várias vezes. Então, se eu deixo aberto, os clientes ficam clicando toda hora para baixar todas as notas, ou às vezes está com muito tráfego na internet, está com problema de internet, eles ficam clicando várias vezes e o que acontece? Dá um bloqueio na receita. Aí vai bloquear o CNPJ para não ter mais acesso. Ele entende que é um vírus ou está sendo usado incorretamente. Aqui a gente já coloca aqui os dados da contabilidade dele, porque caso ele precise emitir um SPED fiscal, que é uma outra parte, aqui já está completamente. Tem tudo que você precisa usar aqui. Então, que vai os dados da contabilidade também, que é a razão social, nome, endereço, número, complemento, cidade. Aqui são os dados, ó, endereço, as observações referente à contabilidade, CPF, e-mail. Ó, aqui a gente colocou também aqui o último NSU data, para ele ter esse controle de data e hora aqui, que eu tive que criar depois. A chave primária vai ser o ID empresa, que vai ser o que a gente vai usar. Então, eu vou dar um F4, F5 e tá pronto. Perfeito. Tudo bem, então ele pega a relação de um único registro. Então, eu coloquei aqui uma referência exata para empresas, por quê? Para ter um registro, para selecionar apenas um registro, para ele me retornar a referência. Eu coloco toda a minha referência sobre esse meu registro de empresa, e aí ele me retorna sempre o número certo. Aqui a gente vem aqui e coloca, ó, se esse meu número que foi gerado lá, tá? Porque isso aqui faz gerar um número. Então, quando eu coloco esse comando aqui, ele vai gerar uma ID lá, um número, e aqui ele pergunta, ó, se esse ID aqui ele é nulo porque é o primeiro, então meu resultado eu já coloco para 1, porque ele é uma função e essa função é do tipo inteiro e ele vai me retornar um valor. Então aqui eu coloco, se ele for nulo, ele vai me retornar o quê? Vai retornar 1, para não retornar nulo. Então é um número válido, quer dizer que ele está vazio ainda. Mas se for a partir ali, depois do primeiro que você gerar, aí o que vai acontecer? O resultado aqui dele vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, então aqui vai começar a ganhar uma numeração. Então ele gerou e vai trazer o número para você aqui, se for diferente de nulo. Então com isso aqui, o resultado dele, sempre quando eu colocar esse comando aqui, e entre parênteses, o nome aqui do meu ID, que no caso vai ser o cliente que eu estou chamando, ele vai me trazer o quê? Um resultado em cima desse comando aqui. A gente volta para cá, então a gente vai comentar. Comentamos aqui e a gente vai colocar esse campo aqui para não perder a referência. Só para isso, não precisaria, eu quero repetir para você que não precisaria esse valor aqui, ó. Tá? Eu simplesmente poderia apagar aqui e ele funcionaria normal. Mas eu coloquei porque, lembrando que lá em produtos a gente usa, se tem múltiplos registros, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Então eu quero explicar isso mais no detalhe para você, que é interessante você entender. Imagina só, se você só dá um insert sem essa parte aqui, tá? E sem essa parte aqui, você não sabe qual é o código que entrou. Deixa eu tirar aqui. Ó, sem essa parte aqui também. Você não sabe qual é o código que entrou. Não tem como saber. Então a gente faz isso aqui, ó. Aqui eu usava um edit antes, mas aqui você pode criar uma variável recebendo o valor que você está criando. E o que vai acontecer? Quando a gente pegar e recebeu aqui esse nosso número,
Ele vai saber o número que entrou. E com isso eu posso usar esse número para fazer, por exemplo, clientes dos clientes aqui, ou compras deste cliente. Mas a gente usa onde? Em produtos. Então imagina que a gente vai fazer isso com produtos. A gente vai saber o código que a gente gerou o código 5. Muito bem. Aí a gente vai fazer um outro insert para cadastrar o fornecedor desse código 5. A gente consegue colocar que é do cliente 5. A gente tem. Se a gente não faz isso, a gente não consegue o número dele. A gente não tem como conseguir. Então a referência é nossa. Então eu já vou deixar aqui porque depois a gente vai usar em outros lugares. É importante você saber. Então aqui o VV Empresa vai pegar a nossa empresa lá, edit razão social. Então todos os campos lá padrões, ó. Como é que a gente deu insert, que nem nas outras aulas passadas? Insert clientes, ID, empresa, sempre separado cada campo por vírgula. Cuida da vírgula que ele sempre faz separado por vírgula. Então aqui a diferença que a gente não fez foi o quê? Hora move, usuário e data move, que está aqui no final. Ó. Então aqui, ó, código município, que a gente fez essa alteração, vou tirar aqui. E aqui eu vou dar um espaço, ó. Aqui o fone 1 não tem 1, aqui nem 1, a gente tira 1 e 1. A gente vai usar o mesmo depois para fornecedor. Inscrição estadual não vai ser inscrição estadual, vai ser um ISC. Inscrição estadual eu abreviei. E aqui, ó, o que acontece? Nessa parte aqui, ó, da hora move, usuário e data move. Então, hora move é o primeiro que a gente não viu ainda. Hora move, eu dou esse comando time to str, now, que ele vai fazer o seguinte, now é agora, ele vai pegar o time, a hora de agora, para string, é isso que ele vai fazer. Então ele vai pegar, no caso agora é 1h da manhã, 02 minutos, com, sei lá, 36 segundos. Então ele vai pegar nesse formato aqui e salvar lá na base de dados. VV usuário a gente não tem ainda, porque a gente não fez a tela de senha, depois a gente vai fazer. E aqui a data. Você lembra que a gente usou lá o formato data SQL? Então ele vai colocar lá a data agora. Date ele vai pegar, é o comando que a gente pega a data atual do nosso sistema. Nesse caso aqui é o Windows. Então aqui o VV usuário a gente vai criar, vou copiar aqui, a gente vem aqui para o nosso form principal, a gente sobe um pouquinho. E aqui a gente vai colocar, aqui ó, em public a gente coloca também string, certo? Deixa eu tirar aqui, string. Então a gente colocou do tipo string, VV usuário do tipo string. Muito bem. Então, esse nosso usuário, a gente já vai colocar, vou dar um Ctrl F aqui, 3, aqui ó, no form on show, Ctrl V, e vou colocar maiúsculo Márcio, certo? Então tá aqui Márcio, vai ver o usuário, depois a gente vai fazer a tela certinha do cadastro e vai substituir isso aqui. Quem vai dizer vai ser a seleção ali, o usuário que fizer o login. Ele vai pegar o nome do usuário que fez o login para colocar nessa variável aqui. Então, perfeito, aqui já está. Então, sempre cuidado aí com as vírgulas. O que separa os campos, olha só. A gente está dando um insert. Isso que você tem que sempre cuidar. Sempre tem um erro, sempre acontece. É normal que tenha bastante erro no início, porque você está começando agora. Mas insert into clientes, eu estou inserindo aonde? Na minha tabela de clientes, eu abro o meu parênteses e aqui começa, ó. O campo, vírgula, campo, vírgula, campo, vírgula. Chegou no final dos campos, não tem mais campo, o que você vai fazer? Não vai vírgula. Ó, no campo usuário anterior, ele tem vírgula. No último não tem. Não tem no último, então é o último, você coloca o quê? Parênteses, fechou com parênteses. Depois dá um espaço e começa values, ou seja, colocou os campos aqui dentro dos parênteses, agora vai vir values, vai abrir os parênteses e vai começar a colocar o quê? Os valores dos campos. Então, sempre na sequência. Do primeiro, esse aqui é do ID, depois esse aqui é da empresa, depois é da razão social. Ele está ordenado exatamente pelos campos e valores. O primeiro campo é para o primeiro valor, o segundo campo é para o segundo valor, o terceiro campo é para o terceiro valor. Então, a gente vai fazendo assim. E também separado por vírgulas. Ó, esse aqui é um comentário, ele não vai considerar. Então, para a gente colocar vírgula, a gente faz o seguinte, aspas simples, vírgula, aspas simples. E mais, porque ele está juntando essa string aqui. Então, tudo isso aqui está indo para onde? Para o nosso S. Ó, lá em cima, ó, S é igual, está recebendo. Então, aqui, o que a gente está fazendo? Agora, no último, também não vai vírgula. E vai o nosso parênteses para fechar. Então, abriu parênteses, vai os campos, fechou parênteses, vai values, abre parênteses, vai os campos, todos separados por vírgulas. No último não vai vírgula e fecha parênteses. Então, aqui a gente tem, vamos colocar FD
fdqy atualiza. Márcio, por que você faz isso? Esse campo aqui, esse componente aqui, ó, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Você pode dar um Ctrl C e um Ctrl V em componentes limpos. Quem são os componentes limpos? Esse aqui é um componente limpo e esse aqui é um componente que já começou, já está pronto para ser populado. Ou seja, com informações, vai chegar informações nele. Então aqui a gente já colocou um select clientes. Aqui a gente não colocou select de nada. Vamos perceber se a gente não colocou mesmo. Ó, não colocamos. Então a gente pode copiar e colar, porque ele também vai vir sem nada. Se a gente copiar e colar, o cliente vai vir com os clientes e todos os campos aquele que a gente adicionou. Então a gente não vai fazer isso. Então esse aqui vai ser para nossos cadastros aqui. Sempre que a gente vai executar um SQL, a gente usa esse campo aqui. Com esse, eu sempre uso esse nome aqui. Então eu venho aqui e substituo no name fdqy atualiza, para atualizar os dados. Tudo bem, já reconheceu. Então, lá no data module, fdqy atualiza sql.text. Vai receber o que? O meu S de string. E aqui eu mando o meu componente executar o SQL, ou seja, para a gente dar aqui o insert, porque a gente colocou a opção aqui do que? Incluir. Incluímos aqui. Então a gente desce um pouquinho aqui, a gente vem até aqui, e aí a gente chega aqui na parte de editar. Então lá, se for lá em cima o que está escrito, se for incluir, vai fazer entre begin e end. Else, caso contrário, se a chamada for editar, então eu vou fazer o que? Um update. Então aqui em cima a gente deu um create e agora a gente vai dar o update. Então com isso a gente está fazendo o nosso CRUD. Então eu estou atualizando a minha tabela clientes, onde? Aqui ó, set. A gente vai setar. Ó, razão social, fantasia, CEP, endereço, todos os campos aqui. Então, os campos aqui a gente tem que tirar aqui, porque eu coloquei um nome diferente. É legal você sempre deixar alinhado assim, ó, porque isso torna depois bem melhor para você desenvolver, fica mais prático, bom de visualizar, você se agrada no código. Isso é muito importante você fazer, deixar uma organização, certo? Sempre deixe organizado, mas o máximo possível que estiver ali do seu alcance. INSC, ó, tudo bem. Ó, edit código cliente. Ó, a gente não tem um edit código cliente. Aqui falta um FD, mas depois eu coloco. Não tem edit código cliente. Aqui a gente vai substituir por VV código cliente. Porque não precisa um edit se a gente não vai ter acesso à alteração do código do cliente. Por que não? Porque o usuário pode trocar e aí dá uma bagunça. Não precisa. Ninguém precisa ter acesso a esse código cliente. Então copio aqui. Eu venho aqui no meu... pode ser aqui na variável principal e coloco o que? String. String. Então copio ele aqui. Aqui no meu onShow. Você lembra lá do onShow? Aqui ó. Na minha janela. Quando é um novo não tem. Certo? Mas quando é para editar é porque a gente já está selecionando algum que existe. Então, você lembra lá da organização? Aqui ó. 2 pontos igual. Isso a gente chama de concatenar, que a gente usa aqui assim também, ó. A gente seleciona tudo que a gente quer, ó, Shift I, Shift U. A gente organizar o código. Então aqui a gente vai usar o que? O nosso fdqy, código do cliente. Perfeito, tá pronto. F12, vem aqui no salvar. Para mim não ter que fazer tudo isso que eu fiz, ó, voltar, salvar, ir lá para baixo, o que a gente usa? Um bookmark. Se eu estava aqui, seguro Ctrl Shift 1. Se você não se lembra, tem lá no dicionário de comandos, lá na aula de dicionário de comandos. Então eu fui lá, aí eu cliquei aqui, fui no onShow, olha só o que a gente já começa a andar no código. E aqui, trabalhei nessa parte. Agora, em vez de fazer tudo aquilo para ir lá, eu seguro o Ctrl e aperto 1. E ele já veio para cá. Ó. Agora aqui a gente troca FD, 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 para atualizar o nosso código. Então eu estou dando aqui fdqy atualiza. Eu poderia usar o mesmo lá, mas esse aqui eu usei diferente, não lembro porquê. Mas vamos deixar assim, que é uma outra maneira para você aprender de como usar. SQL.clear. Eu estou dando um clear lá no meu SQL, na propriedade do meu fdqy atualiza. Depois o SQL vai adicionar o S, que é o que? É isso aqui que a gente fez, ó. Esse nosso comando. E é por fim que a gente vai fazer? Executar esse SQL. A gente usa aqui
refresh tables para a gente fazer a atualização da base de dados, tá? Eu vou comentar aqui, porque aqui a gente não vai precisar fazer isso aqui, porque tinha componentes que a gente fazia isso aí, e mesmo você trabalhando aqui, inserindo, ele não atualizava em outros sistemas, ou no mesmo sistema em outra janela ele não atualizava. Ou na base de dados não atualizava, porque tinha que dar esse refresh. Hoje aqui com esses componentes não precisa. Então aqui eu vou dar fd clientes, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. fd clientes, vou dar o close, sql.test, vai receber o SQL que eu quero e open. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou agora selecionar tudo dos clientes, onde a empresa é a empresa que eu estou trabalhando, que está lá no VV Empresa, que aqui nesse caso é 1, e end id cliente é igual o id cliente que eu estou trabalhando agora nesse momento, certo? E qual é o id cliente que eu estou trabalhando nesse momento? É aquele que a gente colocou agora ali. Ah, aqui, ó. Isso é um bom motivo aqui, ó. Olha só que legal. O que é isso aqui? A gente vai ter que usar aquela parte ali, que eu realmente não me lembrava disso aqui. Essa parte é assim, ó. Esse FD clientes aqui, esses dados aqui que estão nessa tabela, é o que vai aparecer para mim aqui. Então agora você imagina que nós estamos trabalhando com essa tabela aqui, a gente selecionou um cliente e a gente clicou no editar. Quando eu salvar aqui, ele vai entrar para o update, se eu vou atualizar, que vai ser o editar, ele vai entrar nessa parte aqui, ó, do editar. Vai editar, ele vai dar um update em cima dos clientes. E o que vai acontecer? Ele vai executar, ele vai salvar, por exemplo, fiz alterações de um cadastro ali do endereço dele que ele se mudou. Aqui, esse meu componente vai estar ligado aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo as informações para ele do último cliente que eu salvei. Então, ele vai trazer o registro desse meu último registro aqui, desse meu último cliente que eu atualizei os dados dele. Mas como que eu vou atualizar? Tá, perfeito. Aqui a gente já fez nessa parte de atualizar, a gente já sabe o código dele, né? Porque a gente já fez a busca, a gente buscou aqui no cliente, a gente já sabe o código dele, porque ele já estava cadastrado. E aí ele vai colocar aqui o VV, quem que vai colocar? Vamos copiar aqui, ó. Ó, o VV, código do cliente, certo? Então ele vai ID cliente, o VV código cliente. Mas agora eu quero que você imagine, na inserção a gente não sabe o código dele. Se lembra lá? Por quê? A gente gerou o código dele aqui, ó, mas a gente não colocou para nenhuma variável. Então, quando for para a variável nova, a gente vai usar essa parte aqui, ó. A gente vai ter que usar isso aqui. Ctrl V. E aí a gente copia aqui, porque aí o que acontece? Quando a gente inclui um novo, porque aqui não tem o código do novo, a gente vai criar ele aqui. Então a gente criou, a gente já sabe qual é o código aqui, então a gente vai colocar o código aqui. Então eu tiro aqui todas essas aspas aqui, porque ele não é do tipo inteiro, ele é string. Vou colocar aqui. E como é string, não precisa do quote de str. Perfeito, galera. Ó, aí o que vai acontecer? Agora eu sei o ID dele. Então foi um bom exemplo acontecer isso aqui para a gente mostrar. E aí o que vai acontecer? Eu vou incluir um novo registro e ele vai saber qual é o registro e vai colocar para dentro desse componente os resultados referentes a esse ID cliente. Depois disso aí que a gente fez, a gente vai dar um close aonde vai fechar essa janela. Então assim, ó, se eu fiz a alteração ou fiz a inclusão, quando eu clicar no salvar, ele vai executar o que está aqui dentro, vai setar para o meu último registro atualizado e vou dar um comando close, ou seja, vai fechar essa minha janela. Tudo bem, então depois disso aqui a gente vai salvar, tá? E a gente vai verificar se isso está funcionando. Mas antes agora a gente já pode, já tem estrutura para a gente começar a trabalhar nessa nossa tabela aqui, nessa nossa parte de cadastro de clientes, da busca. Esse aqui é da procura. Esse é da procura do nosso cadastro de clientes. Então aqui algumas coisas a gente já pode começar a usar. Então aqui não tem muita informação para a gente buscar, né? Então aqui a gente vai começar de uma maneira bem simples. Então aqui eu vou já colocar
aqui nesse meu componente, no Edit, eu clico aqui em Eventos, eu venho aqui na opção OKDown, dou 2 cliques, clico if key igual a 13. Por que 13, Márcio? 13, ok, é a tecla, ó. Se, vamos no início aqui, ó. Se a tecla for igual a 13, então o que, Márcio? Então faça isso aqui, o que tiver entre begin e end. O que é 13? É o enter, ou seja, eu vou colocar uma informação aqui e dar um enter para ele procurar. Márcio, eu não sei o número das teclas. Você pode baixar na internet o número das teclas, ou você pode dar um VK, underline, contra o espaço. E aqui vai mostrar para você todas as teclas, ó. L button, R button, cancel, button, ó. Back, tab, o tab é 9. Clear 12, ó, return 13, que é o nosso enter. Shift 16, e aqui vai, ó. Space, ó, o espaço é 32. O escape lá, o ESC, ó, aqui são as teclas left, up, ou seja, para esquerda, para baixo, direita, ó, direita para baixo, para cima. Select, print, execute, ó, numpad, que são os números do teclado. Ó, as teclas F1, F2, F3, tudo aqui. Então o nosso é return, que é 13, dou enter aqui. Então, ao clicar, ao pressionar a tecla enter, vai executar algo aqui, assim. Então vamos lá. Como que vai funcionar isso? O que que vai acontecer? Nós vamos trabalhar em cima do componente desse aqui. Então, como a gente já tem aqui, a gente vai copiar e colar. Seguro o Ctrl C aqui e dou um Ctrl V. Márcio, por que que vai aparecer as informações aqui se eu estou dando um select lá no Data Model? Porque a gente ligou o data source desse aqui, ó, no DS Clientes. E o DS Clientes, vamos aqui no Data Model, DS Clientes está ligado aonde? No nosso cliente. Então a gente está trabalhando com o select aqui, com os dados para esse componente, então ele vai espelhar aqui nesse data source e vai colocar para nós exibidos, os dados exibidos aqui, ó, no nosso DB Grid, porque o data source está ligado lá. Tudo bem, então aqui não está reconhecendo o data model, seguro Alt, aperto F11 e vem o data model, dou 2 cliques, ok. Então eu vou dar aqui, ó, select, então aqui a gente vai fazer o seguinte, vou colocar um var aqui, var string. Então, por que a gente faz isso? Porque deixa mais organizado, a gente consegue depois trabalhar com condições em cima do S, S mais alguma coisa, mais outra e tal. Se for isso, então S recebe mais isso. Então, depois você vai ver na prática. Então, S vai receber o que? De cara, ele vai receber já isso aqui. Ó. A gente poderia já ter usado lá no outro, mas não precisa. Aqui vai um S, ponto e vírgula. Então, S vai receber. O que S vai receber? Select tudo from clients. Cuidado, não coloque os campos separados aqui, ou somente 1, 2, 3 campos, ou 10 campos. Coloque asterisco ou todos os campos. Por quê? Senão ele vai dar erro. Porque aqui na tabela e lá no nosso componente, aqui no nosso DB Grid, nós já inserimos todos os campos. E todos os campos são todos os campos, não, sem falta nenhum. Se der erro é porque está faltando um campo X. Então, select tudo from clients, aonde a empresa, vou dar um Alt F11, porque ele não reconheceu o form main aqui, aonde a empresa é o que a gente colocou lá, and, ó, vamos colocar aqui separado, que fica melhor. And o que? And o que? O que a gente vai procurar aqui na busca? O que vai ser a descrição? Vai ser pela descrição, pela razão social. And, ó, razão social. Então, igual. Então, cuidado com esse igual aqui. O que é o igual? Igual é exatamente igual. Então, se eu colocar Márcio e o cadastro tiver Márcio espaço Devite, ele não vai encontrar. Por quê? A razão social é igual Márcio espaço Devite. Agora, se eu colocar Márcio espaço Devite, ele vai encontrar, porque está exatamente lá. Mas as pessoas não vão procurar, você sempre tem que pensar como tem que facilitar, como vai ser simples o software para outra pessoa usar. E é exatamente isso que vai deixar o seu software melhor. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer que ele digite a parte de um nome, uma parte de uma descrição. Márcio, como que eu faço isso? Então isso é muito simples. Então isso a gente vai fazer assim, ó. A gente faz like, é o comando like, ou seja, ele vai procurar por partes. Muito bem. Por partes, o que? O edit procurar, ponto text. Então tudo que tiver escrito no edit.text aqui, ele vai procurar entre quotes str.
Só que o like ele não funciona dessa maneira se você não colocar isso aqui, ó, aspas simples, mais uma porcentagem que você está dizendo. Tudo que for independente do que estiver antes, mas o que tiver depois, Márcio pode trazer. Mas tem coisas que pode estar acontecendo que o Márcio está antes, então aqui ele está dando como última palavra no caractere. Quando você coloca mais aspas simples, e o nosso aqui é a porcentagem, que ele vai fazer, independente do que tenha do lado, contendo Márcio, contendo o que está na procura lá, me traga a informação. Então é isso que a gente está dizendo para ele. Então cuida aqui, ó. Aqui ele terminou a empresa, lá no final, mais espaço end. Por que tem um espaço? Para não ficar tudo junto. Se tivesse tudo junto aqui, ele ia colocar junto com o código aqui 1, que no caso a empresa é 1. Então ficaria assim, ó. Ficaria igual 1 end. Isso aqui vai dar erro, porque ele vai dizer que é um campo que não existe, porque está tudo junto. Então, igual o 1 espaço end. Então, isso é bem comum das pessoas errarem. Então, aqui, a gente poderia colocar uma informação que se foi encontrado ou se não foi encontrado nada. Mas não precisa aqui ainda. Talvez na hora que a gente vai usando, a gente vai colocar, mas não precisa. Por quê? Se você trazer uma mensagem que não foi encontrada, é só para atrapalhar o usuário. Ele vai ter que clicar mais no botão OK que não foi encontrado. E não precisa. Qual é a maior informação que a gente tem que não foi encontrado? É aparecer vazio. Se apareceu vazio, porque não foi encontrado. Se aparecer preenchido, que foi encontrado. Então, isso aqui é uma lógica que ele vai olhar. Se não trouxe nada, é porque não foi encontrado. Então, se você digitar e colocar uma mensagem para que quando não for encontrado, apareça a mensagem, não foi encontrado o cliente, ou não foi encontrado o registro. É mais uma opção para que ele tenha que entrar lá e dar OK. Aí quando encontra, foi encontrado o registro, aí tem que dar OK. Então não precisa, é só para atrapalhar o usuário, certo? Então a gente trabalha aí há anos no mercado, o que é exigido aí no mercado? É velocidade. Eles já entram ali no computador, já começam a fazer cadastro, é muito rápido. Eu chego lá nos meus clientes lá, e quando eu vejo eles usando o sistema, eu vejo eles numa velocidade enorme. Quando eu chego para dar um treinamento, eles começam a usar software muito devagar. Depois eles são muito rápidos, é uma velocidade muito grande que eu nem chego perto de tanto que eles trabalham bem no software. São práticos, são rápidos para trabalhar, o software responde rapidamente, é maravilhoso. Então você tem que pensar nessa facilidade, simplicidade aí para o cliente. Tudo bem. Então com isso aqui a gente, ao dar o 13 ali, o Enter, ele vai trazer para nós essa informação. Então tem mais alguma coisa para a gente fazer? Sim, tem a fazer. A gente vai copiar aqui, Ctrl C. Você lembra que eu falei para você? Imagina que eu vou digitar Márcio e eu quero editar, a fazer uma alteração aqui, lá no Márcio. Mas o que eu vou fazer? Eu dou 2 cliques aqui, né? Eu vou dar um clique quando estiver em tempo de execução. Dei 2 cliques agora para a gente escrever o código. Vou selecionar aqui, seguro Ctrl Shift e apertar I. Só para afastar os meus comandos. Aqui eu vou dar um Ctrl V, espaço aqui para ficar mais alinhado. E aqui eu vou dar um comando seguinte: if record count maior que 0, then begin e end. O que eu fiz aqui? Olha só. Você lembra que a gente fez lá? Open. A gente deu um close, mandou um SQL para ele e deu um open. Então, se tiver um registro encontrado, ou seja, o registro que estiver encontrado, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o editar. Agora, se não tem registro nenhum na busca, porque não foi encontrado nada, ele não vai entrar aqui no begin end. Só vai entrar se esse record count, ou seja, se existe um registro encontrado. Tem um registro, tem um número de registro encontrado? Se tem, então é porque foi feita uma busca ou está selecionado num registro ali de um cliente e nós vamos editar, certo? E aqui, no inserir? No inserir não precisa, porque a gente vai incluir. Então, independente se tiver alguma coisa ou não ali inserida, ou se foi um registro que a gente procurou um nome errado e não tem, ou se tem um nome que não tem, ele vai incluir, independente se tiver registro ou não. Então, aqui vai ficar aberto. Certo? Então, com isso aqui, a gente já consegue fazer muitas coisas. Depois, para fornecedores, a gente só vai... Você vai ver como é simples a gente trabalhar. A gente só vai copiar e colar e tirar o que é clientes e trocar por fornecedores. Simples assim.
Tudo bem, então aqui eu vou repetir essa lógica para você entender de novo aí como funciona, para que fique claro. Você vai digitar um nome aqui e vai aparecer o registro aqui. Se não aparecer o registro é porque tem que cadastrar, ou você digitou errado. Aí a gente vai clicar, se encontrou o registro, a gente clica aqui na edição, ele vai comparar. Tem algum registro que foi encontrado? Se sim, é porque tem um registro ali selecionado. Se não, né, ele não vai fazer nada. Tão simples assim. E o mais, ele vai trazer um novo cadastro lá do nosso cadastro de clientes. Certo, galera? Vamos dar um F9 agora. Então, qualquer mensagem que ficar dando de erro agora, a gente vai tratando junto. Então, aqui a gente dá OK. O importante é você já colocando aqui e já tratando as mensagens de erro que aparecer. Ó, ele está dando que o código do cliente aqui, ele é do tipo inteiro. Então, o que a gente tem que fazer? Integer int2 str. Porque essa função aqui me retorna o quê? Um tipo... Vamos voltar aqui. Ó, tipo integer. É o result que ela vai vir aqui. E a gente converte para string. Vamos dar um F9 aqui também. Ó, tem mais 4 erros. Aqui a empresa, ele está dizendo que não é do tipo integer. Ó, tá faltando argumentos porque não é do tipo inteiro. Deixa eu ver se não é mesmo. Ó, não, ele é do tipo string. Em outros softwares eu fazia do tipo inteiro, mas não precisa. Você já pode colocar de uma maneira bem mais prática lá para sua base de dados. Aqui deu mais 3 erros. Ó, por quê? Porque não é do tipo inteiro. Ctrl S, salva sempre salvando, galera. Tem mais 2 erros da mesma maneira aqui, ó. Então, por que eu não coloquei quoted str? Porque não é string. Aqui, essa minha base aqui, empresa, esse campo empresa aqui, ele não é do tipo string, ele é do tipo inteiro. Então, se eu colocar sem quoted str, ele vai assumir como inteiro. F9, tem mais 2 erros. Aqui, ó, sempre do que? Nossa questão aqui do integer. F9, de novo, aí. Agora a gente vai ver o que vai acontecer e vamos ver se vai sair o nosso primeiro cadastro. Clicou aqui em clientes. Aqui eu vou fazer uma busca. Olha só, Márcio. Não encontrou. Algo muito importante que nós precisamos alterar. Por padrão, eu sempre deixo tudo em maiúsculo, todas as palavras. Por quê? Porque sempre quando você deixa em maiúsculo, ele já grava lá em maiúsculo e não vai ter diferença quando fizer a busca e tiver maiúsculo por minúsculo. Então isso facilita bastante a gente. Então para isso a gente seleciona aqui nosso campo e eu venho aqui, ó, char case e coloco uppercase, que vai tudo que eu digitar vai ser maiúsculo. E aqui no nosso editar está tudo em minúsculo. O que a gente vai fazer? Clico aqui no primeiro, seleciono o Shift e fico apertando nos outros edits, para selecionar eles todos. Vou selecionar tudo, independente do que for, se recebe número, não importa, eu vou selecionar todos, porque já fica com um padrão certinho para mim. Seleciono. No e-mail não vou selecionar, vou deixar minúsculo. Então no e-mail e na observação vai ficar minúsculo ou maiúsculo, que eu decidi ali, certo? Mas aqui eu vou colocar tudo como maiúsculo. Então venho aqui, escrevo char case e aí eu troco aqui, ó, uppercase. Maravilha. Então todos foram trocados por uppercase. Vou colocar aqui, ó, selecionar um, vou colocar max para ver aqui, ó, se ele alterou também de todos. É sempre bom você ver se não teve outras alterações que ele fez. Não, ele deixou certinho, porque estado é 2 e aqui é 8. Perfeito, salvo aqui. O que a gente tem que fazer agora? Dar um F9 para ver como é que está ficando. Então, o que eu estou fazendo aqui? Entro em clientes, escrevo Márcio e dou um Enter. Márcio, aqui, dou um Enter. Ó, não encontrou nada, certo? Se eu vim aqui, dar um F12, vou clicar aqui, ó, no F5 para a gente entrar em debug. Vou dar um Enter. O que aconteceu? Tem o Márcio lá, ele entrou aqui, ó, no OK Down. Qual é a tecla pressionada? Ó, coloco o cursor em cima, apareceu que foi o 13, key 13, ou seja, o nosso return. Se foi 13, se eu digitasse outra tecla, como eu digitei já de letras ali, não aconteceu nada, ele não veio para cá, por quê? Ó, ele vem até aqui, mas ele entrou por causa que foi dado o enter. Então, o S vai receber, ele é vazio e vai receber
A empresa, ó, coloco o cursor em cima, aparece 1. O edit procurar, ponto text, Márcio. Então aqui eu dou um close, ó. Agora vai receber o S e vai dar um open. F8, F8, F8. Agora eu vou dar um F9 para descer do comando. Não encontrou ninguém. Perfeito. O que eu faço? Clico no mais. Cliquei no mais, agora aparece aqui, ó. Essa outra parte aqui. Então ele está dando que é um novo cadastro, certo? Então isso aqui depois a gente até pode alterar aqui esse layout aqui para que fique melhor. Então aqui a razão social. Essa razão social agora a gente vai começar o cadastro, certo? Mas olha só, eu vou usar o tab aqui. Ó, ele está indo em sequência e aqui pulou no CEP. Em sequência, aqui está pulando, porque não está organizado. Então é um bom momento para a gente organizar essa parte aqui. Encerrar a aplicação. Vou tirar aqui do F5. F5 tirei. Então aqui a gente precisa organizar. Eu clico no botão direito do mouse aqui em cima da minha janela e eu venho aqui, ó, Tab Order. Clico aqui e aqui eu vou dizer qual é a ordem do meu tab, ou seja, eu fico fazendo a tabulação para qual que ele tem que ir. Então tem aqui, ó, razão social primeira, fantasia, identidade, CPF, CGC, inscrição estadual. Até aqui no primeiro grupo tá ok, mas aqui já muda no endereço. O CEP vem primeiro antes de endereço. Tem um CEP, tem aqui o código município. Aí depois sim vem endereço, número, complemento, e não é complemento, é bairro. Depois de número aqui vem bairro, depois cidade, depois estado, e aí sim complemento. E embaixo o que tem? Fone, DDD, fone, e-mail e o MEM. Ok, fechou. Salvar, F9. Clientes, aí eu venho aqui, coloco mais para inserir um novo. Márcio Devitt. Dou um tab. Márcio, aqui é o nome fantasia, então é o nome que geralmente a empresa vai lá e coloca o nome que é do, por exemplo, supermercado e não é o nome detalhe. Então, identidade. Então aqui eu não vou tratar esses campos. O que é o tratamento? A gente identificar na saída, que é depois que a gente digitou, se ele é um campo de identidade, ou um de CPF, ou um CGC. Depois a gente vai fazer isso aí mais para frente. Então, aqui eu vou colocar, só para a gente identificar. 4, que o importante agora é gravar esses dados. Tá? 111, 222, 333. Então aqui 444, porque aí eu sei o que eu estou fazendo. 555. Se ele vai salvar, porque aqui a nossa primeira missão é gravar esses campos lá no nosso sistema, no nosso banco de dados, e depois retornar esses dados para ver se eles estão nos campos corretos. Então a gente vai usando isso aqui, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então a gente sabe que aqui, ó, depois do fantasia, tem 1, 2, 3, 4, tá na sequência. Quando a gente gravar e retornar esses dados, ele tem que trazer na sequência de novo, certo? Tudo bem, então aqui, muito importante que a gente vai testar, ó. Então aqui eu vou colocar S, ele fica maiúsculo, no e-mail botar minúsculo, eu posso colocar um maiúsculo também, na observação, S, porque aqui eu posso definir a maneira que eu quero. Tudo bem, depois que eu coloquei essas informações, quero testar se, por exemplo, aqui ó, no estado eu posso digitar 50 caracteres. Eu defini somente para 2. Vamos ver. SP de São Paulo. Ó, digitei mais caracteres. Não, ele limitou em somente 2 mesmo. Então esse aqui é o 11, né? Tudo bem, vamos salvar. Vamos ver se vai dar alguma mensagem aqui ao salvar. Ó, deu algum erro, porque tem um fone DDD 2. Eu não estou usando fone DDD 2. Vamos ver aqui. A gente volta aqui e a gente está trabalhando no quê? No insert aqui, ó. Ó, que é insert clientes. Então tem um fone DDD2 aqui, ó. A gente tem que tirar. Fone DDD2. Então a gente vai dar um Ctrl F2 aqui no código para voltar aqui no cadastro. Então eu venho aqui, tiro o fone DDD2. Vai ficar somente fone DDD1 aqui, 1. E eu venho aqui no fone, deve ter aqui fone DDD2. Não. Aqui não tem. Fone. E já vai para o edit e-mail. Fone
e e-mail. Vou salvar F9. Venho aqui em clientes e agora venho aqui no mais. Vamos lá, Márcio D20, nome fantasia, MD. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então estão aqui, ó, os nossos 16 campos mais os dois lá em cima. Então o que a gente vai fazer? Salvar. Então salvamos e aqui, o que ele fez? Ele salvou e já trouxe o último registro salvo com o ID cliente, ID empresa aqui, o número da empresa. Então o próximo cliente vai ser 2. Então agora eu vou colocar aqui, vou cadastrar mais um cliente. Mas aí eu vou fazer o quê? Ó, coloquei um mais, lembra que estava tudo preenchido? E ele fez o quê? O limpa campos. Ele limpou os campos, trazendo tudo como vazio, porque antes estava todos preenchidos. Então, em vez da gente ter que apagar um por um, ele faz aquela função de apagar os campos. Então, aqui eu vou dar um F5 para a gente saber o que está sendo feito. Então, quando gravar, F5. E quando a gente dá um show, depois, no próximo, ó, eu venho aqui, clico na minha janela, vou clicar aqui no F11 e venho aqui em eventos, desço um pouquinho, venho no on show, vou clicar aqui no F5. Tudo bem. Então eu volto aqui e aqui a gente vai colocar teste 2. Então T2 de teste. Aqui a gente vai usar a mesma coisa, tá? O que a gente vai fazer diferente para que se a gente tivesse, que agora a gente está no momento de teste, de gravar os testes. Então é importante que a gente esteja fazendo algo diferente do que fez no registro passado, porque caso a gente esteja misturando os dados, a gente já vai ver se vai dar esse tipo de erro. Então é muito importante. Então para diferenciar, eu vou colocar aqui T2, traço e o número que eu quero. Então aqui vai ser 1, por exemplo. Eu sei que é dele. Aqui vai ser 2. Aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui não vai ter como, né? Então vamos colocar 11 de novo aqui. Não vai dar certo, né? A gente vai ter que colocar um outro. Que é do... Vamos colocar algo que seja... que a gente consiga identificar. 2T, que é teste 2, certo? Então vamos colocar aqui, se ali é 10, aqui seria o 11, aqui a gente vai colocar o 12, 13, aqui a gente não vai conseguir colocar mesmo outro, então aqui T 13, por exemplo, 14, 15 e 16, certo? Então eu vou salvar. No que eu salvar agora, a gente vai entrar em debug e vai ver parte a parte o que está acontecendo aqui. Então o que está acontecendo aqui? Ó? F8, a VV chamada é o que? Incluir, então ele entrou para cá. Agora o código, o último lá tinha sido 1, então agora vai ser 2. Ó, ele trouxe o mesmo código. Por que ele trouxe o mesmo código? Isso aí nós vamos analisar. E aí o que acontece? Aqui que está um erro. A gente faz esses testes aqui exatamente para a gente ver onde está o erro, porque ele não está incrementando. E por que ele não está incrementando? Agora a gente vai ver aqui o porquê, certo? Então aqui nem adianta a gente seguir aqui, por quê? Porque tem alguma coisa errada. Então a gente vai visualizar aqui, Ctrl F2 e ver o que está errado. Para a gente entender o que aconteceu de erro, a gente vai ter que entrar aqui nessa função. Então clico aqui, com Ctrl, seguro Ctrl, aperto na seta. Então minha referência aqui para gerar os IDs está sobre as empresas. Só que se a gente chegar lá na empresa, na tabela aqui, der um select aqui, ele não tem nenhum registro. Então por isso que ele está trazendo aqui, ele não tem uma referência para se basear para fazer esses controles. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar já aqui, ó, botão direito do mouse, insert into, vou criar aqui, ó, a empresa 1, somente essa empresa 1, porque é somente ela que é o campo obrigatório. Então somente um insert com campo apenas.
Só para ele ter o controle. Então dá um F4, faltou os values, né? Ctrl Z aqui. Dá um home. Fecho aqui, F4 e F5. Vamos ver se a gente inseriu. Select from. Aí, tudo bem. Então, como a gente já começou errado, vamos pegar aqui Select from. E aqui a gente vai tirar. Então, F4 e tiramos o nosso registro, F4. Vamos começar tudo de novo. Essa parte de testes, ela é muito importante. Ela é mais que importante, ela é necessária. Então, o que a gente vê bastante desenvolvedor, que eles começam a desenvolver e não conseguem testar tudo e largam para o cliente, começam a ter vários cadastros errados e não conseguem trabalhar direito. A gente vem aqui, clientes, então vem aqui ó, no mais para inserir. Aí aqui ó, eu estou no OnShow, F8, limpa campos, é incluir, então ele coloca como novo e sai. Então aqui a gente está no que? No cadastro novo do nosso cliente aqui. Então a gente vai colocar de novo Márcio Devitt. E aqui a gente vai colocar Fantasia MD2, que é um teste 2 aqui. Então a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos salvar. Salvei. E aqui a chamada é para quê? Incluir. F8. Então aqui ele vai receber 1 igual. Por que ele recebeu 2? Porque o 1 ele já tinha aceitado lá como ok, certo? Então aqui ele já tinha definido lá como ok, lá pela referência. Então o que vai acontecer? A gente vai deixar assim mesmo como 2, porque aí a gente vai dando sequência aqui, e aí vai ser o 2, o 3, o 4, o 5, cada cliente com seu ID, certo? Não tem problema se você excluir um cliente ou outro, porque o que acontece? O que importa é sempre o novo receber um novo número, né? E a parte de exclusão você só vai usar se realmente esse item aí for feita uma verificação e esse cadastro não está em nenhum registro que foi diferente. A exclusão, na verdade, ela é muito pouco usada. Então vem aqui no F8, ó, ele vai receber o S aqui do SQL, execute SQL, F8 aqui, e vou buscar quem? Ó, o que vai entrar no teste? Select tudo from clients, onde empresa igual 1 e ID cliente igual 2. Vou dar um F9 e ele salvou e trouxe o Márcio aqui, ó, ID cliente 2. Certo? É sempre bom, importante você criar aquela empresa número 1 lá. Primeiro de tudo, cria a empresa número 1 para que não aconteça esse problema. Depois até fica ordenado. Vou criar mais um cadastro aqui. Vou dar um F9. Então aqui teste 3. Então T3. Vou colocar a mesma coisa. T3, 1. E aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu vou colocar 3T. T3. Não, porque senão repete lá em cima com outro campo, né? Que é o 12, que seria o 11 aqui. E aqui o que a gente vai fazer? 3T, 1 de 11. Aqui o 12 seria 13, né? Vamos colocar o 3. 14, 15, 16. Vou salvar aqui. E aqui incluir F8. E agora ele vai receber o número 3. Então agora ele entrou na sequência. Certo? Tudo bem. Então o que eu vou fazer? Tem um comando que a gente dá também. Você pode, sempre quando iniciar a tabela, porque o primeiro é nulo, você já pode iniciar um cadastro novo. Depois eu vou mostrar para você que a gente vai zerar. A gente, para colocar esse mesmo software para um cliente novo, nós zeramos os triggers, tá? Para eles começarem na sequência certinho. Tá? Aqui como a gente está em teste, depois a gente vai fazer isso aí certinho. F8 aqui, F8, F9. Muito bem. Trouxe aqui o nosso teste 3. Então aqui, ó, eu vou dar um Enter.
Quando eu dei um Enter, ele me trouxe tudo. Por quê? Porque o like estava sobre o vazio, sobre qualquer coisa que eu trouxesse. Então, com o Enter, ele traz tudo. Então, eu vou colocar Márcio e vou dar um Enter. Trouxe só o que tem Márcio. Vou colocar teste. Trouxe o que tem teste. Vou tirar. Vou dar um Enter. Olha só, agora ele já está buscando. Então, o que eu selecionar aqui e clicar no Edit, ele vai trazer as informações dele. Então, vou dar um F8. Ó, vai colocar o Edit razão social, set focus. Vai focar no campo. Vai limpar o campo, ou seja, aqueles dados que eu peguei e digitei lá, ele vai apagar todos. Aqui ele está perguntando se incluir ou editar. Editar, vai entrar para editar. E cada campo agora, ó, edição vai entrar. Eu vou chamar o que está aonde? Lá nesse meu FD cliente. Ó, que é do último teste que eu fiz. Então, eu só coloquei o cursor, cliquei em cima lá, esse meu FDQY clientes ficou selecionado, porque é ele que está aqui. Quando eu cliquei aqui nesse meu DB Grid, cliquei em cima daquele meu registro do teste 3, ele ficou selecionado no FDQY aquele registro. Então ele vai trazer as informações para cada campo em cima daquele registro que eu selecionei. E eu vou clicar agora em F9. E, ó, ele trouxe agora. Ele ficou atrás por causa que eu estava em debug. E ele trouxe todos os dados do teste 3. Então é muito importante nessa parte de edição para a gente ver se realmente ele gravou e está trazendo as informações corretas somente desse nosso edit, desse nosso registro do teste 3 em cima de cada edit de cada campo. Então é muito importante a gente ver. Então a gente escreveu aqui teste 3, T3, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente colocou 3T mesmo, por causa que é só 2 caracteres. T312, T3, 3T aqui do 13, que a gente só colocou 13 em referência, T314, 15, 16. Ó, fechou todos, a gente colocou certinho. Agora a gente vai testar, vamos alterar aqui e colocar aqui, ó, 33, porque a gente vai salvar uma atualização. A gente vai atualizar esse cadastro, ele vai clicar em salvar. Vou clicar aqui em F8 e ele pergunta, é incluir? Não, é editar. Então vai entrar aqui na parte de editar, ele vai remover acentos, ó, vai dar um clear, vamos ver se ele vai aceitar o comando. Aceitou, vai trazer aqui o cliente que a gente alterou, F9, dá um close e abriu. Ó, já de cara mostrou que já atualizou aqui. Vou clicar aqui no editar, vou tirar aqui no F5, dar um F9. Olha só, teste 3, espaço aqui de 33 que a gente alterou. Vou fechar e a gente vai colocar o Márcio para ver se não teve alterações em cima do Márcio, se ele continua fiel. Márcio Devitt, a gente colocou MD2, porque era o segundo teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfeito. Vamos atualizar para ver se está certinho. Vou colocar aqui MR de mar, ou mar melhor, e salvar. Clicar aqui em F5 para tirar do debug, F9, ó, trouxe ali meu último registro que eu salvei e entrou para cá. Vou clicar em editar, tá aqui, mar, fechar, tudo bem. Então vou colocar aqui, então entenda que é o seguinte, vou limpar aqui, vou dar um Enter. Agora eu seleciono meu registro, o registro que eu selecionar e clicar em editar, ele vai trazer o que estiver setado aqui, porque eu estou mexendo onde? Lá naquele meu componente de clientes. Então eu clico aqui no 33, vou editar, e ó, ele trouxe os dados do 33. Vou colocar mais um 3 e salvar. E já salvou ali, ó. Vou dar um Enter aqui para trazer todos os registros e vem aqui o Márcio. Clico aqui no editar e está aqui os dados da informação do Márcio. Muito bem, galera. Com isso aqui, a gente quase termina a aula de hoje. A gente só não terminou a aula de hoje porque a gente precisa ainda fazer algumas alterações. E quais são elas? Algumas coisas que a gente precisa tratar. Uma coisa que eu quero fazer aqui é, em cima daquela aula de CEP que a gente teve, a gente vai fazer a parte de buscar o CEP conforme a gente está lá. A gente vai digitar aqui um número de CEP e ele vai trazer esse cadastro de CEP, certo? Então aqui a gente poderia até formatar aqui o CPF, ele validar, ó, assim, no formato de CEP. A gente tem a opção de fazer isso aqui, tá? Eu não sei se é necessário agora a gente fazer, ó, eu acho que ele não está respeitando aqui a quantidade de caracteres. Vou ver quantos eu coloquei aqui. Vamos ver aqui de CGC. Aqui aparentemente tá. A gente pode aqui colocar o que? Uma verificação para ele formatar
em formato realmente de CPF, só que quando nós salvarmos isso no banco de dados, nós vamos ter que tirar essa formatação. Então eu não acho interessante fazer isso aqui agora, né? Porque isso aí pode ficar um pouco confuso. Então se é para apresentar os dados na tela, que não tiver alteração, pode ser, fica legal. Mas aqui a gente não é legal fazer. A gente pode colocar também somente uma função que eu criei somente números, que aí a gente troca, coloca aqui e vai para o banco de dados somente números. A gente pode fazer isso aí também. A gente tem N opções de fazer, certo? Depois a gente vai ver se é necessário a gente fazer. Mas do CEP, sim, a gente vai fazer agora.